Bom dia, tudo bem? Vamos, neste momento, antes de refletir na palavra de Deus, orar ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado pela bênção deste momento. Mais uma vez, quando nós abrirmos a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa confiança, ó Deus, nos fortalecer espiritualmente. Abençoa cada lar, cada família que neste momento está reunido para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, nós vamos continuar então refletindo e meditando sobre Hebreus, capítulo 1. Infelizmente, na primeira mensagem que nós enviamos, parece que o final foi cortado e infelizmente ficou um pouco quebrada a mensagem. Mas depois eu vou acertar sobre isso. Eu quero falar neste momento sobre Hebreus capítulo 1, novamente no versículo 1, que fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Eu quero abordar neste momento acerca das 3 revelações de Deus. A primeira revelação que nós temos acerca de Deus, nós podemos ver na própria natureza. Vocês percebem que hoje eu preferi escolher trazer esta meditação ao ar livre. E nós temos aqui um coqueiro, algumas plantas, uma coisa verde para chamar a atenção sobre a natureza. E a natureza testifica que existe Deus. A natureza é tão linda, é tão perfeita, é tão maravilhosa, que é impossível não chegar à conclusão de que existe Deus. E o Salmo 19, versículos de 1 a 4, diz justamente isto: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Então, quando nós olhamos para a natureza, a perfeição da natureza, não é possível não acreditar em Deus. Quando você olha para uma planta, quando você olha para a diversidade de flores, quando você olha para a natureza, todas as espécies de animais, a perfeição de tudo isto, quando você vê o código de um DNA tão inteligente, quando você vê o sistema solar se sustentando como diz Hebreus, pela palavra poderosa de Jesus Cristo, é impossível não entender, não aceitar o fato de que existe Deus. Deus existe, Deus é real, a natureza testifica que existe Deus. A segunda revelação, e esta primeira revelação testifica que existe Deus, mas ela é limitada, porque ela não mostra para nós os atributos, as qualidades deste Deus. Então Deus, que é um Deus que se revela, ele não somente se mostra na natureza, mas ele então se revela ao homem através, como diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes a nós pelos profetas. Então Deus chamou homens especiais, mulheres, que proclamaram a sua palavra. E estes homens então escreveram as profecias de Deus, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus que nos mostra quem é Deus. Então, se você ler o Salmo 139, você vai ver ali que Deus se revela como onipotente, onipresente, onisciente. Quando você lê as Escrituras nos Evangelhos, você vai ver que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, Deus fiel, Deus santo, Deus reto, Deus justo, Deus amoroso. Então, todos esses atributos são revelados a nós pelas Escrituras que nos foram dadas. E essas Escrituras que nos foram dadas, elas nos são úteis. É o que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 a 16, diz assim: quando Paulo está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, e que neste momento era um pastor, diz assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirados, sabendo de quem o aprendestes,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia revela a gloriosa pessoa do nosso Deus. Muito bem, o Salmo 19 também testifica que não somente a natureza é uma revelação de Deus, mas o Salmo 19 enfatiza sobre a revelação escrita de Deus. E o salmista diz, a partir do versículo 7, eu vou somente ler o 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, nós temos a palavra de Deus como sendo a revelação do nosso Deus. E como é importante nós buscarmos na palavra de Deus, conhecê-lo melhor, entendê-lo melhor, buscar conhecer a sua vontade, a sua orientação, a sua direção para as nossas vidas. Mas também aqui no texto de Hebreus, diz assim: nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. A Bíblia Sagrada, ela tem por objetivo revelar a pessoa do Filho de Deus. E eu gostaria de, nesse momento, me reportar ao Evangelho de João. E eu convido você a fazer uma leitura calma, tranquila, pausada do Evangelho de João. Não lesse apenas uma vez, mas pudesse ler várias vezes. Os Evangelhos, eles têm por objetivo apresentar a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Mateus, por exemplo, que foi escrito para atingir o coração do judeu, revela Cristo como o Rei dos Reis. O livro de Marcos, que foi direcionado na sua maioria aos romanos, aos gentios, especialmente aos romanos, ele apresenta Cristo como o servo de Deus, o servo sofredor. E o livro de João, ele revela Deus e apresenta Deus como o Deus encarnado, como o Filho de Deus, como o infinito Deus homem. Então, cada autor apresenta Jesus de um foco diferente. E nós podemos ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos e João, podemos ler e podemos ver de forma diferente a pessoa de Jesus Cristo. E o evangelho de Lucas também. O evangelho de Lucas apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito. E é interessante que quem escreveu o livro de Lucas foi um médico. Então nós temos Jesus como rei em Mateus, Jesus como servo em Marcos, Jesus como o homem perfeito em Lucas e Jesus como Deus em João. E eu quero agora aqui, como o autor de Hebreus disse, olha, a nós nos falou pelo Filho, eu quero destacar aqui como Jesus é apresentado no livro de João. Por exemplo, no livro de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, Jesus é apresentado como Deus, o Verbo, Criador de todas as coisas. Ele é apresentado como aquele que é a vida e aquele que é a luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e no versículo 36, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus. Assim como no passado os israelitas sacrificavam cordeiros para expiar os seus pecados, mas era um sacrifício imperfeito, era um sacrifício temporário. Agora, Jesus Cristo se apresenta como o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício foi único e exclusivo, e nós não precisamos mais de sacrifício de animais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 3, 16, ele é apresentado como o Filho unigênito de Deus. É o unigênito de Deus. No João capítulo 4, versículos 25 e 26, diz que foi o Messias que foi enviado. Então, aquele que foi anunciado desde Adão, não é?
pelos profetas o Messias. Jesus é apresentado como Messias no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 4, João capítulo 6, versículo 35, Jesus é apresentado como o pão da vida. Em João 6, 62, é apresentado como o Filho do Homem. Em João 8, 12, fala Jesus é a luz do mundo. Em João 8, 24, Jesus é apresentado como o eterno eu sou. O mesmo termo usado por Deus quando Moisés perguntou: se o meu povo perguntar quem é que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Deus diz: olha, diga-lhes que o eu sou me enviou. Então Jesus é apresentado aqui como o eu sou, como Deus. Ele é apresentado em João 10, capítulo 7 e 9, como a porta das ovelhas. Em João 10, 11 e 14, ele é apresentado como o bom pastor. Em João 14, 6, ele é apresentado como o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E no livro de João, capítulo 11, versículo 25, eu deixei esse versículo por último, especialmente porque hoje é o domingo da Páscoa, é o domingo que nós celebramos a ressurreição. Aliás, foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. E em João capítulo 11, no versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Lembrando que a Páscoa judaica celebra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A nossa Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. E por esta ressurreição nós temos a plena certeza da nossa libertação da escravidão do pecado, das garras de Satanás, das armadilhas deste mundo tenebroso. Jesus, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição, nos libertou de tudo isto. Por isso que lá em Gálatas, lá em Gálatas diz que Jesus Cristo diz, Paulo diz, para a liberdade que nós somos libertos. Enfim, Jesus nos libertou. Então, irmãos, que nesta manhã possamos celebrar com alegria, com gozo em nosso coração, a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem falado a nós através de Jesus Cristo. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. E a nossa vida está nas suas preciosas mãos. É mesmo no texto de João capítulo 10, versículo 28, diz: eu dou-lhes a vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna. Ele nos deu porque Ele pagou com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, pagamento. E Jesus derramou o seu sangue por nós. Ele foi sepultado e Ele ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, eternamente, e ninguém nos arrebatará das suas mãos. Então nós temos aí as três revelações de Deus. Primeira revelação, a natureza. Segunda revelação, a palavra de Deus. A terceira revelação, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Que a nossa vida de obediência, de fidelidade, esteja honrando, glorificando e exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Ele deu um bom dia na presença do Senhor, celebrando com alegria a sua gloriosa ressurreição. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado por essas revelações. A natureza, que possamos ser mais sensíveis ao contemplar melhor a natureza que foi criada, Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nós amemos a tua palavra. É a verdade pelo qual nós podemos ser santificados. E também que nós possamos, cada dia, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que nós oramos.
Amém, Senhor.